2021, o agronegócio brasileiro bateu recorde de exportações. De janeiro a outubro, o setor movimentou mais de 102 bilhões de reais. E para o ano que começa, o otimismo para o setor se mantém, mas com algumas ressalvas. O clima e o desmatamento da Amazônia são questões aí a serem tratadas. Para falar mais sobre isso com a gente, sobre o que a gente pode esperar para o agronegócio em 2022, vamos conversar agora com o diretor executivo de política agrícola da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Desen. Sérgio, boa tarde, primeiramente. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria saber o seguinte, a previsão da CNA é de crescimento do PIB do agronegócio entre 3% e 5% em 2022 em relação a 2021. É um crescimento menor que 2021 e eu queria saber como é que vocês veem essa previsão. Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, a gente vê com certo otimismo, um otimismo moderado, com os pés no chão, sobre aquele crescimento projetado. Por que ele é menor que no ano anterior? Porque a gente tem as condições que já partimos de uma base de crescimento bastante acelerada, então é natural que esse crescimento seja um pouco menor. Desafio nós temos em termos gerais, porque há um estreitamento de margens natural dentro de um processo de realinhamento de preços pós-pandemia, que a gente vem de um período onde a economia global se desestrutura e começamos a partir de um realinhamento de preços entre preços dos produtos agrícolas e custos dos insumos de produção, ter novas realidades que vão se adequando lentamente para o país, mas ainda assim num ambiente favorável ao crescimento da produção via aumento de produtividade da agricultura brasileira. Agora, Sérgio, boa tarde para você. Existe uma previsão de safra recorde de grãos em 2022 e de um crescimento também de exportações em relação a 2021, algo em torno de 17%. Essas exportações devem continuar tendo um papel importante? Olha, as exportações, elas funcionam como uma esponja. Toda vez que o país aumenta a sua produção, ela precisa escoar essa produção. E o canal de escoamento desse excedente produtivo é o mercado externo. Por isso que ele tende a aumentar a produção. Lembrando que estamos vindo de uma safra de grãos, principalmente de milho, que foi altamente prejudicada no ano anterior por seca, por geadas e por pragas. Então, nós tivemos uma tempestade perfeita na safra anterior e a nossa tendência é haver uma recuperação dessa produção, né? A gente parte de um ambiente otimista, de uma super safra. Agora, no decorrer dela, as intempéries climáticas e o desenrolar climático é o grande desafio que a gente tem pela frente. Por exemplo, a gente teve nas últimas semanas alguns problemas pontuais, não generalizados, mas que são preocupantes no sul do Brasil, especialmente em relação ao milho, né? Mas a tendência no restante do país é de uma boa produtividade. Então, isso anima a produção. E a soja vem transcorrendo dentro de uma tranquilidade, né? Então, a gente está vendo a soja batendo recordes de produtividade, que isso nos sustenta em termos de produção. Ô Sérgio, a gente está dentro desse capítulo aí da questão climática, né? A gente está com o fenômeno Laninha esse ano. Previsão é de que ele se estenda até ali outubro, até mais ou menos o meado do outono, né? E ele aumentou muito a quantidade de chuva, como a gente viu na Bahia, em Minas Gerais, secou ali o tempo no sul do Brasil. Como é que fica a expectativa de vocês com o fenômeno Laninha em relação a 2022, por causa dessa questão climática? Nós estamos aí em torno de 290 milhões de toneladas, é a nossa previsão, já incorporando as possíveis perdas que a gente pode ter no Laninha. O grande problema do Laninha é a imprevisibilidade que ele tem, né? Quando a gente olha os últimos 5 anos de Laninha que a gente teve no histórico, eles são imprevisíveis. Tem anos de Laninha que foram muito produtivos,
e teve anos de laninha que foram muito danosos à produção. Então, essa falta de capacidade de previsão é o que mais causa problemas para nós nesse momento. Então, o ideal é a gente ir passo a passo, semanalmente, como a gente tem feito, acompanhando a evolução e corrigindo as expectativas de produtividade, dado que a área plantada, principalmente da primeira safra, já está se fechando. Agora, Sérgio, em 2021 nós tivemos um problema na exportação de carne para a China. Eu queria saber se você acredita que esse problema, o veto chinês, enfim, já foi derrubado, mas se ele já está resolvido ou se há outros impactos e se isso preocupa o setor. Olha, aqui a gente tem que observar que são problemas comerciais, não são problemas técnicos, né? Então, a gente olhando, né, quando a gente trabalha na Conab com o consumo aparente de carnes, mostrando toda a evolução dele, mostrando tudo isso daí, a gente incorpora nisso as expectativas de que esses fatores comerciais já estão resolvidos, né? Mas como a gente tem, né, um histórico internacional de que o mercado de carne ele é altamente competitivo entre os países, entre os produtores, e ele é altamente rentável, ele movimenta somas muito vultuosas, e o Brasil é um grande player, sempre é possível que você tenha, hora aqui, hora ali, um problema ou outro. Isso já aconteceu com o Brasil, já aconteceu com a Europa, com os Estados Unidos. Isso é o mercado que dita, mas nesse momento também é um ambiente muito promissor, não só para a carne bovina, mas para as demais carnes, para a carne suína, para a carne de frango. Nós estamos vivendo um momento onde o aumento de renda de algumas economias, seja ela temporário por ajudas emergenciais que ocorreram no mundo todo, seja ela por mudanças de patamar de consumo, o consumo de proteína global vem crescendo. E como o Brasil é o grande provedor desses aumentos de demanda, tanto da carne bovina, quanto do frango, quanto do suíno, quanto dos ovos, a gente sempre vai aparecer no cenário ocupando esse espaço e, volto a dizer, principalmente pelos ganhos de produtividade que os vários segmentos da produção de proteína brasileira tiveram nos últimos anos e que se projeta continue no próximo ano. Sérgio, falando um pouquinho de tecnologia, né? A pandemia deu aquele salto na tecnologia do agronegócio, era um setor que não podia parar e que precisou fazer suas adaptações. Quais são as tendências tecnológicas para o setor em 2022? Fazendas cada vez mais automatizadas, blockchain, pecuária high-tech, agrofintechs, como é que está a expectativa? Olha, qual é a tecnologia que a gente tem? A gente tem que lembrar que a gestão da ministra Tereza na agricultura, ela é pautada em pilares de sustentabilidade do nível de investimento. Então, não é a pandemia que causou isso ou aquilo. Quando você tem pilares que te dão sustentabilidade ao investimento, como posse da terra, como respeito às regras ambientais, como aumento da disponibilidade de tecnologia e aumento da disponibilidade de informação, que são os 4 principais pilares, você aumenta o investimento na produção. Se eu aumento o investimento na produção, automaticamente eu tenho mais condições de produzir mais. E esse aumento no Brasil tem sido feito principalmente com o uso da tecnologia, no sentido de que nós estamos produzindo mais com menos insumos. E isso ocorre por quê? Pelo uso do quê? Da precisão. Então, a agricultura brasileira, por exemplo, ela já é um país que produz quase 70 milhões de hectares, mas usando 50 milhões de hectares de terra. Por quê? Porque a gente usa a mesma terra 2 vezes ao ano, às vezes até 3, considerando que a gente entra com pastagem. Então, isso é necessário vamos dizer, um cronograma de ação e o uso de tecnologia muito apurado. Na última safra, por exemplo, para vocês terem uma ideia de como a precisão é muito grande, uma boa parte da nossa perda de produção no milho foi ocasionada por quê? Porque nós tivemos falta de chuva no plantio da soja, já efeito do Laninha, que você atrasa o plantio da soja, você atrasa a colheita dela com chuva, que atrapalhou ainda mais, e você plantou o milho muito tarde. Você tem janelas de produção
muito estreitas para você fazer o bom uso da terra. Então, foi isso que nós tivemos o ano passado e que mostra como a agricultura brasileira é dependente de tecnologia, cronograma e técnica, com base nos pilares de investimento continuado. Sérgio, muito obrigada pelas suas informações, por estar conosco aqui neste domingo. Vamos ter boas expectativas, então, para esse começo de ano. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, e temos que ter boas expectativas, com maior produtividade, o consumidor se beneficia, o país se beneficia como um todo.